Oi, pessoal! Hoje vamos explorar 3 metais que são verdadeiras estrelas das Olimpíadas: o ouro, a prata e o cobre. Ou melhor, o bronze, que é uma liga metálica proveniente do cobre. Assim como os atletas que conquistaram medalhas, esses metais têm histórias fascinantes para contar e conquistá-las é de grande valia para todos. Será que esses metais sempre foram utilizados em premiações? Que tal entender suas características químicas e explorar suas aplicações artesanais, biológicas e farmacêuticas ao longo do tempo? Preparados para subir ao pódio do conhecimento? Então, vamos nessa! O ouro, com número atômico 79, distribuição eletrônica xenônio 4F14, 5D10, 6S1. A prata, com número atômico 47 e distribuição eletrônica criptônio 4D10, 5S1. E o cobre, com número atômico 29 e distribuição eletrônica argônio 3D10, 4S1. Estão todos localizados no grupo 11 da tabela periódica, conhecido como grupo dos metais nobres ou metais de transição. Esses metais compartilham várias características que os tornam únicos. Todos possuem um único elétron no subnível S, o que confere a eles propriedades semelhantes, como alta condutividade elétrica e maleabilidade. Essa configuração eletrônica também os torna menos reativos quimicamente do que muitos outros metais. Além disso, o ouro, a prata e o cobre possuem um brilho e uma aparência metálica característica e são notáveis por sua alta resistência relativa à corrosão. Eles também têm a capacidade de formar complexos de coordenação e podem apresentar diferentes estados de oxidação. Historicamente e culturalmente, esses metais têm sido amplamente utilizados em várias aplicações, desde joias e moedas até componentes tecnológicos, refletindo seu valor e importância ao longo do tempo. Começaremos pelo queridinho dos faraós. Quimicamente falando, o ouro é um tanto quanto preguiçoso. Ele não reage com o oxigênio, então nada de ferrugem com ele. E é tão maleável que dá para esticar 1 grama em um fio de 2 quilômetros. Dá para acreditar? Os antigos egípcios já sabiam que o ouro era muito especial. Eles o usavam em suas tumbas, acreditando que ele ajudaria na passagem para o além. Para eles, o ouro era a carne dos deuses. Então nada mais justo que Tutankhamon fosse enterrado em um caixão de ouro maciço. Mas não é só na joalheria que o ouro brilha. Ele também é usado em tratamentos médicos e na cosmética, graças às suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Alguns suplementos até incluem ouro como ingrediente, mas lembre-se, nada de sair comendo joias, hein? Depois não diga que eu não avisei. Além disso, nanopartículas de ouro estão sendo estudadas para o tratamento do câncer, ajudando a direcionar medicamentos diretamente para as células tumorais. Uma das aplicações mais nobres do ouro é na indústria farmacêutica. O complexo denominado auranofina tem sido utilizado no tratamento de artrite reumatoide, uma doença autoimune, o que significa que o sistema imunológico do corpo ataca os tecidos saudáveis por engano. Além disso, o ouro tem sido bastante aplicado na indústria por ser capaz de refletir quase toda a radiação infravermelha incidida sobre ele. Uma película de ouro de 10 elevado a menos 11 metros de espessura, colocada nas janelas de um edifício, reflete o calor indesejado do sol em dias mais quentes, minimizando o uso do ar-condicionado. Essas películas também são utilizadas em satélites artificiais e em visores de trajes espaciais. Agora chegou a vez da prata, elemento essencial em componentes eletrônicos de alta precisão. A prata tem sido utilizada por milênios na confecção de ornamentos e utensílios, assim como no comércio como base de muitos sistemas monetários. Seu valor como metal precioso há muito foi considerado, sendo superado somente pelo ouro. Na química, a prata é um excelente condutor de eletricidade. Na verdade, é o melhor de todos os metais. Só que por ser tão rara e tão cara, não a utilizamos nos fios elétricos do dia a dia. Se não, imagina quanto custaria carregar um celular.
Durante a Idade Média, acreditava-se que talheres de prata poderiam detectar veneno. Então, se a prata escurecesse, já sabe. Na verdade, não era bem assim, mas essa ideia acabou popularizando bastante o uso de talheres de prata. O que, na verdade, justifica esse escurecimento de joias e artigos de prata é a reação da prata na presença de oxigênio atmosférico com compostos de enxofre presentes no próprio ambiente, formando o sulfeto de prata, que é um composto de coloração preta. Os povos andinos, como os incas, reverenciavam a prata como lágrimas da lua. E além de seu valor cultural, a prata tem uma longa história de uso médico. Desde a antiguidade, ela era utilizada para tratar ferimentos graças às suas propriedades antimicrobianas. Hoje, o emprego da prata e de seus compostos na medicina e na purificação da água se deve à atividade antibacteriana e antifúngica dos íons Ag+. O fármaco denominado sulfadiazina de prata é muito utilizado em pacientes queimados para evitar e tratar infecções. Este composto possui amplo espectro de atividade, sendo muito eficiente contra a Pseudomonas aeruginosa, que é um dos principais organismos responsáveis pelas infecções decorrentes de queimaduras. Mas você sabia que em alguns países é determinada por lei a necessidade de administrar nos olhos de crianças recém-nascidas soluções aquosas contendo sais de prata para evitar infecções oculares neonatal? A administração de íons de prata como medicamento é vantajosa, pois este íon geralmente não apresenta efeitos adversos em seres humanos. Mas só cuidado para não sair por aí achando que pode virar o próximo homem de prata. Por último e não menos importante, o nosso humilde e versátil cobre. E olha só quem está de volta. Sim, os egípcios antigos não estavam para brincadeira. Eles já utilizavam cobre há mais de 5.000 anos para fabricar ferramentas e armas, mas não só para a fabricação de utensílios. O mais antigo uso médico já registrado do cobre é mencionado no Smith Papyrus. Esse texto médico egípcio, escrito entre 2600 e 2200 a.C., descreve a aplicação do cobre para esterilizar ferimentos torácicos e a água potável. Hoje, o cobre é indispensável na eletrônica moderna, mas ele não é só um bom condutor. O cobre também tem um papel crucial no nosso corpo, sendo essencial para a produção de hemoglobina e a formação de enzimas antioxidantes. Mas não é só de qualidades que se vive o cobre. Esse metal sofre oxidação ao longo do tempo, como o que aconteceu com a famosíssima Estátua da Liberdade. Originalmente, acredite se quiser, a estátua era feita de cobre e tinha uma coloração castanho avermelhada. No entanto, devido a um processo químico natural chamado patina verdigris, que ocorre quando o cobre é exposto ao tempo, ao oxigênio, água e gás carbônico, a estátua passou a ter uma coloração verde azulada. Essa mudança de cor tornou-se visível a partir do início do século XX e levou cerca de 20 anos para se completar. Mas afinal de contas, como que ocorre esse processo de oxidação? Então, o cobre reage com o oxigênio do ar, formando o óxido de cobre. O óxido de cobre, por sua vez, reage com o dióxido de carbono e a água, formando o carbonato básico de cobre, que possui uma coloração esverdeada, o que justifica a tonalidade verde azulada da Estátua da Liberdade. Achou mesmo que acabou? Pois você achou errado. Lembra da perguntinha do início do vídeo? Será que esses metais sempre foram usados como premiações em Olimpíadas? Vamos lá! Na antiguidade, os campeões dos Jogos Olímpicos eram considerados verdadeiros heróis, e a coroa de louros era a representação da vitória na Grécia e na Roma antigas. A origem do símbolo está na mitologia comum a ambas as culturas. Segundo ela, o deus Apolo teria se apaixonado pela linda ninfa Dáfne, mas ela não nutria o mesmo sentimento por ele e fugiu para as montanhas, tentando escapar da sua perseguição. Dáfne acabou pedindo proteção ao seu pai, o deus Penéio, que optou por transformá-la num oureiro. Foi assim que a ninfa venceu Apolo.
Embora em Atenas os ramos de oliveira substituíssem os de louro, a coroa tinha grande valor simbólico, sendo motivo de celebrações e homenagens aos atletas vencedores, incluindo estátuas em sua honra. Nos Jogos da Era Moderna, foi a partir de St. Louis, 1904, que o Comitê Olímpico estabeleceu oficialmente as premiações com as medalhas de ouro, prata e bronze. Esses metais são os verdadeiros protagonistas nas cerimônias de premiação olímpica. A medalha de ouro representa a conquista suprema e o topo do pódio, a prata simboliza o segundo lugar e o bronze o terceiro. Esses metais foram escolhidos não apenas por sua beleza e prestígio, mas também por sua durabilidade e valor histórico. Ao contrário do que o nome pode sugerir, as medalhas de ouro não são feitas inteiramente de ouro. Elas são compostas por uma liga de cobre e prata com uma camada externa de ouro puro. A medalha é feita principalmente de 93% prata e 6% cobre, e a camada externa de ouro é feita de 99,9% de ouro. As medalhas de prata, por sua vez, são feitas de prata esternina, que é uma liga composta por 92,5% de prata e 7,5% de cobre. E as medalhas de bronze são feitas de uma liga de 95% cobre e 5% estanho, ou às vezes uma pequena quantidade de outros metais, dependendo da fórmula específica utilizada. E aí, você já sabia sobre essas curiosidades dos tesouros da química? Comenta aqui embaixo. Então, pessoal, esses 3 metais são muito mais do que simples adornos. Eles têm histórias fascinantes, desempenham papéis essenciais na química, biologia e medicina e continuam sendo fundamentais para o nosso futuro. E tudo isso, claro, com a tabela periódica como nossa guia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Vamos continuar explorando os segredos da química juntos. Até a próxima!